Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa segunda aula de questões comentadas da disciplina de Programação Web 2. E nesta aula vamos resolver algumas questões que eu passei para vocês, certo? E na primeira questão eu pedi para declarar uma variável chamada idade. Como a gente declara uma variável na linguagem de PHP? Em PHP nós utilizamos o cifrão para declarar uma variável, tá certo? Então aqui temos a declaração da nossa variável idade. Na segunda questão, atribua o valor 10 à variável idade. Então aqui no caso, vai ser desta forma aqui, como vocês estão vendo. Eu vou guardar o valor 10 dentro da variável idade. Terceira questão. Verifique se a variável idade é menor que 12. Se for, imprima a mensagem eu sou criança. Como a gente faz isso? Através do comando if/else, a gente pode fazer esta verificação, tá certo? E o que é que a gente vai verificar aqui? Vai verificar se a idade é menor do que 12. Então, se esta condição for verdadeira, eu vou apresentar através do comando echo sou criança, tá? Aqui no caso, eu não coloquei else, então se isso for falso, não vai apresentar nada na minha tela. Quarta questão. Atribua o valor 62 à variável idade e agora verifique se esta variável idade é maior do que 60. Se for, imprima a mensagem sou idoso. Então agora eu vou guardar o valor 62 na variável idade, ou seja, o valor 62 vai ser atribuído à variável idade. Em seguida, vamos ter uma nova verificação. E o que a gente vai verificar aqui? Vai verificar se o valor que temos guardado nesta variável idade é maior do que 60. Se esta condição for verdadeira, eu apresento o bloco de comandos que está aqui dentro. E, através do comando echo, eu vou apresentar a mensagem sou idoso, tá certo? Então, se a gente executar o código, irá apresentar sou criança, sou idoso. Por quê? Porque esta condição aqui é verdadeira e esta condição aqui também. Então, o que tem dentro dessas duas condições serão apresentadas na minha tela. Não teve nenhum erro na execução, por quê? Porque em PHP a gente utiliza um programa para simular um servidor. No caso aqui, eu estou utilizando o XAMPP. E está inicializado aqui o Apache e o MySQL, tá certo? Se isso não estivesse ligado, então o meu código teria apresentado um erro. Vamos verificar? Vamos tentar executar sem o XAMPP ligado. Como vocês podem ver, não foi possível acessar a página que eu estou pretendendo acessar. Por quê? Porque o XAMPP não está ativado. E é este XAMPP que vai simular um servidor no meu computador através deste Apache e desse banco de dados MySQL. Então, novamente inicializei aqui. E agora, se eu for executar, ele vai me dar novamente a mensagem lá que tinha dentro das verificações através do comando if. Tá? Então agora nós vamos para a próxima questão. Nesta questão, nós temos a declaração de duas variáveis chamadas num1 e num2. No caso, essas variáveis aqui, tá certo? Porque como vocês já aprenderam em PHP, a gente utiliza o cifrão para declarar variáveis. Segunda questão. Atribua os valores 3 e 7 para as variáveis num1 e num2, respectivamente. Então, aqui vai ser guardado o valor 10 na variável num1 e o valor 7 na variável num2. Questão 3. Use um comando de seleção para verificar se num1 é menor do que num2. Se isso for verdade, deve aparecer a mensagem eu sou menor do que ele. Então aqui, ó, através do comando if/else, vai haver uma verificação.
o que vai ser verificado? Primeiro, vamos verificar se no 1 é menor do que no 2. Se isso for verdade, vai apresentar na tela eu sou menor do que ele. Se esta condição for falsa, vai apresentar na tela agora no 1 é maior, tá certo? Então, vamos testar, né, executando o código. Agora no 1 é maior. Por que isto aconteceu? Porque no 1 é 10 e no 2 é 7, como foram atribuídos aqui inicialmente. Então, quando eu vou comparar aqui, no 1 é quem? No 1 é 10. No 1, que é 10, é menor do que no 2, que é 7? Não, porque 10 é maior do que 7. Então, esta condição aqui é falsa. Então, quando esta condição é falsa, imediatamente vai para esta outra aqui do else e o que vai ser exibido na tela vai ser agora no 1 é maior. Tá certo? Então, se eu quisesse que esta condição fosse verdadeira, eu viria aqui e colocaria um outro valor, tá certo? No caso agora, eu tenho o valor 5 e o valor 8. Vamos executar o código. Agora, eu sou menor do que ele. Por quê? Porque é a mensagem que temos aqui nesta primeira condição. O que foi realizado aqui? Verificou se no 1 é menor do que no 2. Quem é no 1? No 1 é 5. Quem é no 2? No 2 é 8. 5 é menor do que 8? Verdade. 5 é menor do que 8. Então, agora vai ser apresentado na tela, eu sou menor do que ele, tá? Então, gente, essas foram as questões que eu vim aqui resolver para vocês. Então, por hoje é só e até a próxima aula.